Olá, turminha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Hoje, sexta-feira, 12 de novembro de 2021, trago para vocês nossa aula de literatura infantil. Como a gente já iniciou nas outras aulas, né, nas aulas anteriores, o nosso paradidático é este aqui, ó. Não esquece de sempre fazer a leitura antes das atividades, tá? Teve dificuldade, pede para alguém ler, para poder você sempre lembrar da história. E aí as atividades vão ser bem fáceis de ser respondidas. Nossas atividades do paradidático é realizada nesse livro aqui, né? Trabalhando com a literatura infantil. Já trabalhamos todos esses paradidáticos e agora estamos neste daqui, Carambola, Fruta Amarela, que é maravilhosa a história. Lógico, todos esses paradidáticos, o prazer de ler, é sempre muito legal, né? Todas as leituras são maravilhosas. Então, na aula de sexta-feira passada, dia 5 de novembro, foi a nossa segunda aula com esse paradidático, tá? Então, eu deixei para vocês 3 atividades aqui no nosso livro, Trabalhando com a Literatura Infantil. Então, hoje, dia 12, é a nossa terceira. É. Nossa terceira aula, não, nossa segunda, gente, né? Nossa segunda aula, isso mesmo. A gente fez as primeiras atividades, aí fizemos a correção e tem essa agora. Pois é. Essa aqui eu deixei 3, tá? Na anterior a gente só fez 2 páginas. Nessa daqui eu deixo para vocês 3, né? Eu deixei para vocês 3 aulas, então essa é a terceira mesmo. Tá? Que eu vou deixar mais 2 atividades hoje. Então a gente já teve a primeira aula de oficina, de literatura, né? Com 2 atividades. Aí eu deixei essa daqui, que foi do dia 5, com 3 atividades. E hoje, dia 12, eu vou deixar mais 2 dentro do Trabalhando com a Literatura Infantil, tá certo? Então, vamos à nossa correção. Lembrando que, quando eu faço a leitura antes de fazer as atividades, no instante eu consigo responder, tá? Porque o entendimento fica melhor. Então, na página 41, pega aí o livro para fazer a correção. Tem atividades 6 e 7. Na 6, ele está pedindo para que você complete o que a anta falou para não esquecer o nome da fruta. Então, algumas palavras já estão aí e outras estão faltando, né? Estão faltando 4 palavras. Aí tem carambola, não posso esquecer teu, carambola, carambola, o meu tá com. Para completar o que a anta falou, vocês vão precisar escrever carambola, nome, povo, fome, certo? Nessa sequência, uma palavra em cada linha. Então, vai ficar assim: carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. 7. A bruxa, ao ouvir a anta, teve logo a ideia de atrapalhar. Encontre o caminho que os animais deveriam fazer de volta à floresta para não passar pelo castelo da bruxa. Então, a gente tem aí um único caminho em que vai passar bem longe do castelo da bruxa. É esse aí que está em vermelho, certo? Caso você tenha pego algum percurso aí errado, diferente desse, né? Provavelmente não chegaria, ou então se chegar à floresta, vai ter que passar pelo castelo da bruxa, tá? Então, o mais indicado é esse aí. Na página 42, ele pede para encontrar
3 erros no castelo da bruxa malvada. Como o nome está dizendo, né? O castelo é de uma bruxa malvada. Então, não vai ter coisas que não combinem, né? Com o castelo da bruxa malvada. 3 coisas aí é o pássaro, essa portinha aí com estrela, né? A estrela. E um jardim com flores vivas. A gente sabe que no castelo, do outro lado tem aí, ó. No castelo da bruxa, as flores nem têm vida, né? Então, são esses 3 erros, tá? 9. Complete com R ou RR as palavras que a bruxa falou. Então, a bruxa falou caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Na sequência, vai ficar dessa forma. Caranguejo tem um R, caramujo também, carrapato, R duplo, carrapicho, R duplo, carrapeta, R duplo, carraspana, R duplo. Carapaça e carabina com apenas um R, tá? Então vai ficar R, 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 tá? Nessa sequência. No 10, qual foi a intenção da bruxa ao falar as palavras do quesito anterior? Qual era a intenção da bruxa quando ela mudava todas as palavras? A intenção dela era confundir os animais para que eles esquecessem o nome da fruta, não é? Então, quando ela dizia caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina, ela queria confundir para que os animais trocassem o nome da bruxa, o nome da fruta, né? Esquecessem o nome da fruta, e foi o que aconteceu. Foi com os primeiros animais. Na página 43, a gente tem aí uma atividade para numerar a segunda coluna de acordo com a primeira, né? E conheça o significado das palavras que a bruxa usou. Ele pede aí para consultar um dicionário, certo? Eu falei para vocês que quem não tivesse o dicionário físico, que é ou grande ou pequenininho, agora bastante grosso, consultasse o Google, né? O bom era que tentasse descobrir o significado e depois só fizesse a confirmação, certo? Porque tem algumas palavras aí que a gente consegue entender, né? A gente consegue, pelo menos, se aproximar do significado. Tá? Então, eu tenho 1, caranguejo, 2, caramujo, 3, carrapicho, 4, carrapato, 5, carrapeta, 6, carraspana, 7, carapaça e 8, carabina. Do outro lado, eu tinha os significados. Planta cujas sementes aderem à roupa ou ao pelo de animais. Tipo de peão pequeno, artesanal, brinquedo popular. Bronca, chamada de atenção. Arma de fogo muito usada na caça. Revestimento que protege o corpo de alguns animais. Animal de carapaça, crustáceo. Molusco de concha em tons marrons. Artrópode, parasita, hospedeiro, muito comum em cães, tá? Então, a sequência ficou dessa forma. Sequência correta de resposta. 3, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 4, tá? Então, caranguejo é animal de carapaça, crustáceo. 2, caramujo, molusco de concha em tons marrons. 3, carrapicho, planta cujas sementes aderem à roupa ou pelo de animais. 4, carrapato, artrópode, parasita hospedeiro muito comum em cães.
carrapeta, tipo de peão pequeno, artesanal, brinquedo popular. Carraspana, bronca, chamada de atenção. Carapaça, revestimento que protege o corpo de alguns animais. 8. Carabina, arma de fogo muito usada na caça. Tá? Lembrando que a sequência correta é 3, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 4. Tá? 12. Faça como a bruxa e encontre outras 8 palavras com R ou RR e que comecem com K e escreva abaixo para confundir os animais. Então, a gente não poderia repetir as palavras que a bruxa já havia falado, tá? Nem tampouco colocar o nome carambola, que era justamente o nome da fruta que ela queria que os animais esquecessem. Então, a gente teria que pensar em 8 palavras iniciadas com a sílaba K, que tivesse R ou R duplo, certo? Então, o livro traz aí algumas sugestões. Tem aí camarada, caramelo, careta, caracol, carroça, carreteiro, carro, carreada, tá? Na sala, o pessoal falou em cachorro, falou em carinho, carinhoso, caro, carrossel, tá? Então, surgiram N palavras, né? Em sala, tá? Então, essa foi a nossa atividade do dia 5 de novembro. Hoje, sexta-feira, 12 de novembro, faço novamente com vocês a leitura do paradidático e deixo mais 2 atividades, certo? Então, pega aí o paradidático para acompanhar a leitura novamente e preste atenção na explicação da atividade que vou deixar para vocês hoje, certo? Então, vamos lá, novamente, ler o paradidático Carambola, fruta amarela. Leitura do paradidático. Carambola, fruta amarela. Em um tempo de seca, de cinza se cobria a mata, e os animais desesperados estavam quase sem nada. Uma noite, bem cansados, foram logo dormir, quando, de repente, uma linda árvore se fez surgir. Tinha frutas amarelas, diferentes da paisagem. Ninguém ali conhecia a fruta daquela imagem. A fruta tão diferente parecia ser gostosa. Poderia ser azeda ou seria venenosa? Dona Coruja Sabida falou da cabeça da bicharada. Do que não conhecemos, não podemos comer nada. Tiveram logo uma ideia e, após uma reunião, escolheram Dona Anta para representante da população. Falar com Deus, ela foi. E o mestre explicou direitinho. Voltou do alto, saltitante, cantando bem bonitinho. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo tá com fome. No meio do caminho vivia a bruxa malvada, que ao ouvir a cantoria ficou logo aperreada. Que cantoria é essa que aqui vem me incomodar? Prontamente a anta parou para a bruxa explicar. Ruim como ela só, fez logo uma embolada e, para complicar, cantou bem alto a danada. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Pobrezinho do bichinho,
fez a maior confusão e logo se esqueceu de cumprir a missão. Coitado dos animais, estavam bem agoniados. Fizeram outra reunião. Tatu foi o mais votado. Após ouvir a explicação, ele voltou animado e cantava para o mestre bem alto e afinado. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Ainda incomodada, a bruxa a interferir. Que cantoria é essa, Tatu-Bola? No meu ouvido a zunir. Parando para explicar, acabou se dando mal. A bruaca assombrada era uma péssima rival. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. O Tatu voltou para casa totalmente envergonhado, pois caiu na armadilha do plano que foi armado. O jabuti, tão calminho, foi a última opção, que então se transformou na esperança da nação. Da reunião do céu, ele voltou decidido. É hoje que o nosso problema vai ser resolvido. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. A bruxa que era astuta, malvada como ela só, vendo aquela empolgação, quis deixá-lo na pior. Caranguejo, caramujo, carrapato, carrapicho, carrapeta, carraspana, carapaça, carabina. Mas o esperto jabuti ouvidos nem lhe deu, seguindo seu caminho, pensando no povo seu. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Aquela bruxa ranzinza, que era muito malvada, atirou longe o bichinho para fora da estrada. Mas ele tem um segredo. É um bicho especial. Escondendo-se no casco, não sofre qualquer mal. E a bruxa, tão malvada, com isso não se conformou. E para maltratar o bicho, várias pedras ela atirou. E outra vez, o jabuti, pelo casco protegido, livrou-se daquele ataque, confiante e decidido. Carambola, carambola, não posso esquecer teu nome. Carambola, carambola, o meu povo está com fome. Quando ela desistiu, o herói comemorou. E uma nova melodia todo mundo então cantou. Carambola, carambola, eu não esqueci teu nome. Carambola, carambola, meu povo matou a fome. Novamente, a gente se encanta com essas leituras, né? Com essa leitura do Carambola Fruta Amarela. Realmente é uma leitura maravilhosa. Todos os dois textos de Analice foi muito legal, porque lembram de Bia Baixinha, que falava de um tema tão importante, né, que era o bullying. E agora ela trouxe novamente uma história, né, voltada para a natureza, lembrando que a gente não deve ter maldade com ninguém, não é? O contrário, a gente deve ajudar. E era o que os animais da floresta estavam precisando, né? Numa época de seca, não tinham o que comer, surgiu uma nova fruta, mas eles precisavam saber que fruta era essa. E a bruxa, inconformada com isso, não queria ver o bem dos outros, começou a fazer maldade para que eles esquecessem o nome, né? Então, as leituras, os textos escritos por Analice Albuquerque Barbosa sempre traz uma lição, um aprendizado. É bem legal. Quem quiser pesquisar aí os textos, é só colocar o nome dela no Google e vai aparecer vários livros que ela já escreveu, tá certo? Então, como eu falei para vocês hoje, na atividade, eu vou deixar para vocês duas atividades, duas páginas, tá certo? Lembrando que nossa atividade é realizada aqui, ó,
Trabalhando com a literatura infantil. Não deixa de fazer, até para não acumular e porque é muito legal as atividades do Trabalhando com a Literatura Infantil, certo? Página 44 e página 45. Na 44, eu tenho atividade 13 e 14. 13. O tatu bola também caiu na armadilha da bruxa. Descubra qual figura não faz parte dele e marque-a com um X. Tem aí a imagem do tatu e tem 4 figuras que vocês vão identificar apenas uma que não faz parte do tatu bola. Marca um X na imagem. 14. Encontre no diagrama 6 palavras sobre o último animal a ir falar com Deus. O último animal foi o jabuti. Então, eu tenho aí 6 palavras. Além do nome dele, né? É jabuti, você já vai achar aí. E mais 5 palavras que são adjetivos para o jabuti. Lembra de adjetivo, que foi o nosso assunto de língua portuguesa? Palavras que dá qualidade, que dá característica a um substantivo. O substantivo aí é o jabuti, tá? Então, vocês vão achar aí 5, além do nome, jabuti, vocês vão achar 5 palavras que dão qualidades ao jabuti. Tudo isso está aqui, ó. Tá logo no comecinho da parte em que fala que o jabuti foi o escolhido, tá? Tá aqui. Aí o tatu voltou nessa página aqui, ó. O tatu voltou, né? Triste. Aí só a única opção foi, a última opção foi o jabuti. Então, aqui já começa a falar sobre o jabuti, tá certo? Até o finalzinho do livro. Aí vocês vão procurar 6 palavras sobre o último animal aí falar com Deus. Na página 45, tem a atividade 15 e 16. 15. Escreva na cruzadinha de sílabas o nome dos animais que não participaram da história. Lembra, não é cruzadinha como a gente está acostumado a fazer. Uma letra em cada quadrinho. Aqui é de sílaba, né? Sílaba. Então, em cada quadrinho, você irá escrever uma sílaba, tá? De acordo com o nome dos animais. Esses animais aí, a gente tá vendo que nenhum desses 5 animais fizeram parte da história. Na 16, você vai fazer desenhos no casco do jabuti. O casco dele tá faltando algumas partes, né? Então, vocês vão desenhar, tá? De acordo com o entendimento de vocês. Desenha aí para ficar mais bonitinho, colorir, né? Certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Lembrando que o nosso paradidático da unidade é carambola, fruta amarela. Toda a atividade é realizada aqui, ó, trabalhando com a literatura infantil. Como a gente sabe, a gente sempre alterna as atividades da sexta, né? Entre literatura e produção de texto. Porém, nesta unidade, eu vou dar continuidade a todo paradidático. A gente vai fazer todas as atividades. Aí depois eu entro no produção de texto, que é o que vai cair na nossa prova. Tá? A gente tem uma provinha de produção de texto. Então, eu vou deixar para o finalzinho, para que a gente fique com o assunto bem fresco na memória, tá certo? Então, um cheiro no coração de vocês. Encerro hoje nossa aula. Tá? Volto com vocês ainda com a aula de arte, por isso que eu não vou dar final de semana, bom final de semana a vocês. Certo? Então, daqui a pouco eu volto com arte. Um cheiro, até daqui a pouco.